imagine que você tem uma fábrica de esmaltes, tá? Esmalte de unha. E essa fábrica de esmalte vai analisar a produção. Então, vamos lá para a produção de frascos de esmalte. Ela vai apresentar uma produção normalmente distribuída, com média Mi, variância sigma 2 de 12 e 4. Então, aqui, se eu for escrever, eu vou ter X, que vai ser quem? Peso. Em gramas. Peso em gramas, tá? De quem? Quem é X? X segue uma distribuição normal, com média 12 e desvio de 4. Estou falando desvio de 4. Se eu disser variância, vai ser 4 elevado a 2, tá? Então, aqui eu tenho Mi igual a 12. Eu falo Mi e escrevo sigma, né? Peraí. Sigma, que é o desvio igual a 4. Mi igual a 12, ok? Então, isso aqui é sobre a nossa distribuição de probabilidade do peso em gramas dos frascos de esmalte, que seguem a distribuição normal com média 12 e desvio 4. Média 12, desvio 4. 4 para quê? Para mais ou para menos, tá? Então, aqui eu poderia achar aquele ponto de 12 mais 4, 12 menos 4. E aí eu pergunto, qual a probabilidade de um frasco escolhido ao acaso apresentar um peso entre 12 e 14,56? 12 é a minha média. Se eu padronizar esse 12, eu vou ter quanto? Média padronizada igual a 0, ok? Lembra que a média da minha distribuição normal padronizada é 0? Só que eu preciso padronizar o meu X de interesse. Meu X é 14,56. Qual é o meu Z? Qual é o meu Z desse 14,56, tá? Então, vamos lá. Média 12, sigma 4. Eu quero encontrar a área entre 12 e 14,56, porque ele quer o quê? A chance, a probabilidade de um frasco escolhido ao acaso ter peso entre 12 e 14,56. Só que o que eu preciso fazer para encontrar isso na tabela? Padronizar todos esses valores, tá? Vou converter a variável original, Z, para Z, tá? Em relação ao número de desvios que eu tenho afastado em relação à média. Como assim? Em relação a 4, nesse caso. Então, eu vou pegar Z igual a X menos Mi dividido por sigma. Eu tenho Z. Esse X é o meu valor de interesse, nesse caso, 14,56, menos a minha média da distribuição dividido pelo desvio da minha distribuição, 12 e 4. Então, aqui eu vou colocar 14,56, certo? E eu vou ter o valor mais 0,64. Esse valor mais 0,64 é o meu valor tabelado que eu tenho que ir lá catar. O meu valor de Z que eu vou buscar na tabela. Então, eu vou pegar a minha tabela e agora, ao invés de querer saber a probabilidade de um frasco cair entre 12 e 14,56, eu quero a probabilidade dele cair entre 0 e 0,64. Aí, eu vou vir aqui na minha tabela, vou olhar onde é que está o 0,64. Aí, eu pego ali o 0,6 na linha
e vou até o 0,04 na coluna. Qual é a interseção? É 0,2389. Então, esse é o meu valor de interesse. Tá ok? Então, essa é a minha probabilidade. Como a nossa tabela, ela tá dando pra gente exatamente o valor de Mi até o próximo ponto de interesse, eu não tenho mais o que fazer. É só isso, tá? Agora, se ela tivesse querendo uma outra região, eu teria que fazer aquele jogo com o -1, menos meio, tá? Eu ia ter que ficar tentando entender aí o que eu tô pedindo na questão. Aqui eu só quero entre a média e o próximo ponto de interesse. Ah, professora, mas se fosse... se eu estivesse trabalhando com o lado negativo, né, dessa distribuição, que ali eu só estou trabalhando com positivo, né, de 0 para frente. Se viesse menos 0,64, aí a gente faz o seguinte, a gente ignora o sinal de negativo e vem para a tabela do mesmo jeito, porque a distribuição normal é simétrica. Então, o que ela tem antes do zero, né, o de negativo, vai ser igual se eu dobrar ao meio com o positivo. Então, não faz diferença para a probabilidade. Só esquece o sinal de negativo e vai na tabela olhar do mesmo jeito. Então, existem diferentes tipos de tabela, tá? As mais comuns são a área entre a média e Z, que é essa que a gente está olhando. No Excel, você consegue fazer isso também. Eu não lembro a função, mas eu acho que é dist.normpad. É uma coisa assim. Dá uma olhada lá, que aí vocês vão conseguir ver. E olha no default do Excel o que é que ele está trazendo de resultado. Qual é a região que ele traz de resultado, tá? Então, a área aí entre menos infinito e Z provavelmente vai ser do Excel. Ok? Então, aí eu tenho o quê? A ponta até o Z. Diferente do que a gente tem na tabela, que é de Z da média para Z, tá? Vamos para um outro exemplo. Ainda na frasca, do frascos de esmalte, tá? Entre 12 e 17. Vocês têm 5 minutos para resolver isso. E me dar o resultado aqui. Aí quem tiver no vídeo, escreve o resultado aqui nos comentários. E depois volta para assistir. Dá pausa e vai calcular e volta para assistir depois. Então, vamos para o resultado. O que eu vou fazer primeiro? Padronizar o meu valor 17. Eu quero o quê? De 12 a 17. Então, vai ser de 0 a algum valor. É o mesmo esquema anterior. Eu vou padronizar esse valor, que deu aí 1,25. Vou lá para a minha tabela e vou encontrar a probabilidade de 0 a 1,25. Então, a chance de eu pegar um frasco aleatoriamente que dê entre 12 e 17 gramas é de... Vou na minha tabela. Eu quero 1,2 alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui 1,2 na linha e vou até a coluna que complemente esse número. Vou pegar essa interseção e eu tenho 0,3944. Aí eu posso multiplicar por 100 para facilitar a interpretação de pessoas que não estão entendendo aquilo ali. Por exemplo, um líder do setor que você precise passar para ele um relatório. Fica muito mais elegante você entregar um percentual. Olha, você tem 39,44% de chance de que esse esmalte seja produzido entre 14 e 17 gramas. Quem aí acertou? Aí eu volto agora, vou dar uma de blogueira, né? Como é que fala? Escreve aqui embaixo se você acertou ou se você errou. Pra gente poder interagir depois, quem não tá na aula. E aí, Pedro, acertou ou errou? Deu certo aí, show! Então eu vou dar mais 5 minutos para vocês fazerem esse outro agora. E já é diferente. Agora não é de 12 para mais. É de um valor menor que 12 até 12. Vamos lá, é o mesmo esquema de fazer. Façam aí. Então, vamos ao resultado.
Eu vou fazer a mesma coisa que anteriormente. 6 menos 12 dividido por 4, só que aí eu vou encontrar um valor negativo, né? Menos 1,5. Lembrando, distribuição normal é simétrica. Se eu dobrar ela ao meio, os valores da direita são iguais aos da esquerda. Então, aqui, eu vou olhar como se fosse positivo, tá? Eu quero essa região ali. Só que a minha tabela dá exatamente a região oposta. Dobrei a distribuição bem no meio, é a mesma coisa. Então, não faz diferença eu olhar para o lado de cá ou para o lado de lá, tá? Não faz diferença eu olhar para o menos 1,5 ou para o mais 1,5. Então, eu vou olhar na minha tabela o mais 1,5. Então, o que vale para o lado positivo, vale para o lado negativo, tá? Então, aqui a gente olha para o 1,5, 0, que eu não tenho nada para acrescentar esse 1,5. Então, eu tenho 43,32%, ok? Quem acertou aí? Tranquilo até agora, né? Aí, vamos dificultar um pouquinho. Agora, eu quero a região entre 11 e 15 gramas. Mais um tempinho para vocês fazerem. Então, probabilidades podem ser somadas, né? Então, eu vou calcular o quê? De 11 a 12 e de 12 a 15. E aí não faz diferença o 12, porque muitas pessoas vão pensar assim, poxa, mas eu estou incluindo o 12 nas duas. Só que se a gente for calcular a probabilidade do 12 é 0, porque a probabilidade no ponto é 0. Então, não faz diferença isso, tá? De 11 a 12, de 12 a 15. Somo as duas probabilidades que eu encontrar na tabela. Então, agora eu vou encontrar dois valores na tabela, tá? Eu vou encontrar o valor para 0,25 e o valor para 0,75 e vou somar esses dois valores, tá? Cuidado, eu não somo o 0,25 com o 0,75. Eu somo a área encontrada, a probabilidade, tá? Eu não somo o Z. Cuidado com isso que confunde muita gente. Você encontra o Z, encontra a área e depois soma as áreas. Nada de somar o Z, porque senão vai dar erro, certo? Bora lá continuar aqui. Em algumas situações, com base na probabilidade, é preciso obter os valores de x. Então, eu posso pegar a minha probabilidade e, a partir dela, ter que voltar para o valor de x. Então, por exemplo, aqui, calcule o valor de z para a área central igual a 90%. O que é a área central? É o meio, 90%. Vou dividir para as duas bandas, 0,45 para cada um. Certo? Então, eu tenho aqui 45% de cada lado. É muito raro esse tipo de questão, mas pode ser que tenha. Então, 45% de cada lado. O que eu vou fazer? Eu vou procurar na tabela o valor dentro da tabela mais próximo de 0,45. Se vocês olharem lá, vai ter um valor de 0,4505. Dentro da tabela, não estou falando do valor de Z, não. Aí, baseado nesse valor da tabela, a gente vai encontrar o valor de Z, de 1,65, positivo e negativo. Porque lembra que a gente fez agora, encontrou os dois lados e somou? Aqui a gente está fazendo ao contrário. A gente tem os dois lados e está dividindo para encontrar o valor de Z. Então, o meu valor de Z é mais e menos 1,65. Eu vou pegar esse valor de Z, de 1,65, e vou jogar na minha fórmula da padronizada para descobrir o meu x. Entendeu o que a gente pode fazer aqui? Ó. Aqui eu tenho Z igual x menos mi dividido por sigma. Aqui eu vou ter 1,65 igual a x menos 12 dividido por 4.
Então, a gente consegue encontrar o valor de x baseado na probabilidade já dada, ok? Isso é um outro formato de ser feito. Tem os exercícios de fixação que eu passei para vocês na lista, tá? Quem tiver no YouTube, vai no Google e pesquisa lá exercícios de distribuição normal, que tem um monte. Tem outra coisa que eu quero lembrar também. Eu vou usar esse gráfico bem aqui. Eu vou usar esse gráfico aqui. Digamos que a gente quisesse encontrar a probabilidade. Eu quero encontrar a probabilidade de aleatoriamente um frasco ser escolhido com valores maiores do que 15 gramas. O que a gente ia fazer? Olha só. Calculei aqui o meu Z para 15. Que deu menos... Deu mais 75, não foi isso? Z para 15 vai ser 0,75. Vou lá olhar na tabela. E eu tenho 27,34. Que é exatamente do meio, que é 0, até aqui. O que eu quero é o complementar disso. Eu quero essa região para cá. Eu quero de 15 para mais. Eu quero a ponta da cauda. O que eu vou fazer? 27,34. Então, eu tenho 27,34%. Quando meu Z é igual a 0,75. Ok? É isso aqui que eu tenho. 0,2734. É isso aqui. Se o meu todo é 1, minha metade é 0,5. Daqui para cá, eu tenho 0,5. Então, eu vou pegar 27,34 e vou subtrair de 50%. Então, eu tenho 50% menos 27,34. Isso aqui vai ser essa probabilidade de Z, no caso, ser maior ou igual que 0,75. Tá? Então, vocês têm que começar a ter esse raciocínio de o que a tabela está me dando e o que eu preciso ter, o que eu preciso encontrar, ok? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês de distribuição normal. Tem a indicação de livros, são todos de estatística, tá? Estatística aplicada, estatística básica, estatística aplicada, administração e economia, mas se vocês colocarem no Google também vai ter muita coisa a respeito disso daí. Então é isso. Dúvidas?